Glórias a Deus. Convido que cada um esteja com a sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse 21, versículos 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia, glórias a Deus. Nós vemos aqui nestes 8 versículos uma explicação inicial da visão que João recebeu da parte de Deus, e ele continua mostrando dos benefícios daqueles que passarão desta vida para a vida eterna, para a eternidade com Deus. Mas interessante que Deus toma o cuidado de deixar um alerta. O assunto aqui é Jerusalém celestial, é o tabernáculo de Deus no céu, e ele coloca aqui dentro dessa descrição aqueles que seriam excluídos da cidade santa. Eu achei muito interessante. Ele está falando de novidades, o assunto aqui é 100% novidades, e de repente ele coloca uma novidade que nem todos gostam de ouvir, o versículo 8. Eu acho tremendo a forma que Deus revela aqui para João, que estava lá na ilha de Patmos. Ele não estava falando coisa que eles não conheciam. Uma novidade quanto à condição na vida eterna. Mas quanto ao tabernáculo, eles conheciam muito bem a história do tabernáculo de Deus no deserto de Sinai, conhecido como o tabernáculo de Moisés. Eles conheciam muito bem a questão do templo que foi construído em Jerusalém, e esses locais, tanto o tabernáculo de Moisés como o templo de Salomão em Jerusalém, era o local onde Deus se manifestava para o seu povo. Eles sabiam de tudo isso. Também aqui está embutido aqui o conhecimento dos ouvintes de João, dos ouvintes dessa revelação de Deus, conhecimento que daí tudo isso foi desfeito, o templo material foi desfeito, como Jesus profetizou, que não ficaria pedra sobre pedra. Mas ele disse que desceria o Espírito Santo, encheria os filhos e filhas de Deus de poder. E depois foi amplamente explicado pelos apóstolos que o templo era um templo vivo e continua sendo um templo vivo. Deus habita não mais em tabernáculo na forma de tenda, ou tabernáculo na forma de templo, como era o templo de Jerusalém, mas habita na obra das suas mãos, na vida de cada crente. Isto também foi amplamente profetizado desde o Velho Testamento. Joel profetizou o derramamento do Espírito Santo, o profeta Jeremias falou amplamente, e muitos outros profetas falaram. Até nos Salmos falam, tem salmos que citam esta novidade de vida no tempo da graça. Também tudo o que era do Velho Testamento, nós sabemos hoje que apontava para esse tempo da graça hoje. E também apontando para o tabernáculo celestial,
onde Deus habita, onde o Senhor Jesus habita à sua direita, no trono eterno. João teve um privilégio muito grande. Ele começa vendo, a visão tem esta qualidade. As pessoas veem, as pessoas ouvem, as pessoas vivem aquele momento. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quer dizer, um estado totalmente novo, novidade total. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. A Jerusalém velha já estava destruída quando João recebeu essa visão. Não ficou pedra sobre pedra lá em Jerusalém, mas ele viu a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, aquela que Jesus disse, João 14, 1-6, onde ele disse que estaria preparando o lugar para todos nós. Então vi também a cidade santa, que ela descia ataviada, extremamente enfeitada, extremamente ornamentada, como noiva preparada para o seu esposo. E aqui mostra então a importância que Deus dá para esse encontro com o seu povo, com os salvos, com aqueles que aceitaram a redenção no sangue do seu Filho Jesus. Então ouvi, primeiro ele viu, agora ele ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eis o tabernáculo de Deus. A vontade de Deus foi sempre estar no meio do seu povo. Nós vemos o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo ficava no centro das 12 tribos, as tribos ao redor. Em Jerusalém, o templo de Salomão era o centro das atenções quanto às manifestações de Deus. Agora ele diz: eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará. Novidade. Aqui na terra é um tempo de grandes sofrimentos. Alegria, certeza da salvação, mas de grandes sofrimentos. Aí ele começa a anunciar a extinção de todas as dores terrenas, de todos os sofrimentos terrenos. Um lugar totalmente restaurado, para vidas restauradas. O paraíso restaurado, o paraíso que nós perdemos na terra, agora o paraíso com Deus. Então Deus mesmo enxugará dos olhos toda lágrima, quer dizer, toda tristeza, todo motivo de pranto já não existirá mais. E a morte não existirá. Morte. Por que morte? Se nós recebemos corpo glorificado, conforme a promessa de Deus, igual ao corpo de Jesus quando ressuscitou. Corpo glorificado para estarmos eternamente com Deus. Então já não mais existirá a morte. Já não haverá luto. Luto quando as pessoas pranteiam, lamentam a morte de uma pessoa querida, de um familiar. Então lá não haverá morte, então já não haverá mais luto. Também já não haverá pranto. Também. Só vida. Onde há somente vida e vida abundante, por que prantear? Por que ficar lamentando? Não tem razão. Nem dor. Dor é para esse mundo material. Lá nós seremos 100% espirituais. Então a dor também já não existirá mais, porque a dor acontece hoje. Uma doença, uma enfermidade, enxaqueca, dor na junta, dor não sei do que lá, né? Muitas dores. Dor emocional, dor afetiva. São muitas dores que nós sentimos aqui na terra. Mas lá já também não haverá mais dor, porque a dor é uma coisa terrena. Por que tudo isso? Porque as primeiras coisas passaram. Então essa nossa vida terrena, do ponto de vista de Deus, são primeiras coisas. Quando existia a harmonia com Deus lá no paraíso, não existiam
todos esses sofrimentos descritos aqui no versículo 4. Por consequência do pecado, nós passamos a sofrer isto aqui que Deus chama de primeiras coisas. Essas primeiras coisas, então, já passaram. Por isso que nós precisamos estar bem atentos para estarmos com Deus todos os dias aqui na terra. Estando com Deus todos os dias aqui na terra, o que vai acontecer? Estaremos com Ele na eternidade. Nós não podemos vacilar. Nós precisamos escolher a presença de Deus, escolher a bênção de Deus, escolher a obediência à palavra de Deus enquanto estamos vivos. Porque senão nós corremos um sério risco de na eternidade recebermos uma novidade muito ruim, de exclusão. Mas aqui está falando de novidades de vida para aqueles que são dele, para seus filhos e suas filhas. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Novidade. Tudo novo. E como o ser humano gosta de novidade. Agora essa novidade que é anunciada aqui deve ser a que mais esperamos na nossa vida toda. Devemos diariamente esperar estas novidades da Jerusalém celestial. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, ordenou. E porque foi escrito, nós estamos recebendo essa bênção, dessa esperança, dessa verdade que está à nossa disposição para estarmos com Deus, com o Senhor Jesus, lá na eternidade. Novidade que deve fazer parte da nossa vida diária. Quantas vezes paramos para lembrar dessas promessas de Deus? Quando nós lembramos das promessas de Deus, necessariamente estaremos lembrando também que devemos fazer aquilo que agrada a Deus. Porque promessas são cumpridas quando não se quebra o contrato. Todo contrato é feito de direitos e obrigações. Então, aqui, Deus, Ele não chama ninguém para assinar um contrato, mas Ele imprime no coração esse contrato. Quando nós quebramos esse contrato, Deus também tem um tratamento para aqueles que quebram o contrato. Então nós precisamos estar sempre lembrando dessas novidades que o Senhor Deus apresenta para nós diariamente, a todo momento, para que sejamos sempre fiéis ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Escreve. Foi a ordem. E o profeta Jeremias disse que Deus estaria imprimindo no nosso coração, na nossa alma, esse contrato de vida abundante aqui na terra e de vida eterna com Ele. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu sou o Todo-Poderoso, ele está dizendo. Em mim está a eternidade, a existência eterna antes da fundação do mundo e a existência eterna para frente. Até aquele dia que Ele vai nos receber e continuará existindo eternamente. Nós daí existiríamos também com Ele eternamente. Isso que é tremendo. Nós passaremos a fazer parte da eternidade de Deus na Jerusalém celestial. E quem promete não é um qualquer, é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Aqui, pela forma que ele escreve, muda a conversa. Deus fala e Jesus também fala. Eu sou o alfa e o ômega. Claro que o próprio Deus Todo-Poderoso também é o alfa e o ômega. Toda a eternidade reside no próprio Deus e no próprio Senhor Jesus. Então, novidades. Essas novidades nunca deverão escapar da nossa lembrança. Nós devemos sempre estar pensando que a vida terrena é passageira. A vida terrena vai ser consumida, a vida material vai ser consumida aqui na terra. Mas Deus nos levantará do pó. Nos dará um corpo espiritual, um corpo sobrenatural. Juntará esse corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para ter com Ele eternamente, assim como somos, mas santos, puros, perfeitos, para estarmos eternamente com Ele.
E dentro destas novidades, é claro que Deus não podia deixar de anunciar a novidade ruim para aqueles que negaram durante a sua vida aos benefícios que Ele oferece, a salvação, a redenção em Cristo Jesus. Por isso que o versículo 8 é dessa relação dos excluídos. E ele diz que os excluídos, os condenados, serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte, a primeira morte é a morte física terrena, onde o corpo vai ser comido pelos vermes, mas depois Deus restaura os salvos. E a segunda morte é aquela pessoa que teve a morte terrena e morreu espiritualmente também. Daí, no dia do juízo, essa pessoa receberá um corpo espiritual, mas para condenação eterna, que é a segunda morte. Então, duas grandes novidades aqui. Resumindo, a novidade dos benefícios para os salvos e a novidade das condenações para aqueles que negam a verdade, negam o Senhor Jesus como Salvador, negam a purificação no sangue do Senhor Jesus. Eu acho tremendo isso aqui. Ele usa 7 versículos, do 1 ao 7, para falar aos salvos, e um versículo só para deixar bem claro, e terrivelmente claro, aos perdidos sobre a condenação. E qual é o nosso papel então? Buscarmos ao Deus vivo e a sua justiça, em primeiro lugar sempre, crendo que Ele vai acrescentar tudo aquilo que precisamos no nosso dia a dia. O nosso Deus é o Deus da provisão e da proteção. Precisamos ter isso bem claro na nossa mente, no nosso entendimento. E assim seremos vencedores. Ele destaca aqui que somente o vencedor, o crente que é obediente é vencedor. E nós precisamos estar nessa linha dos vencedores. O vencedor é aquela pessoa que vence o maligno, que vence o pecado, que vence o tentador, que vence todas as obras das trevas. Então ele deixa bem claro aqui, no versículo 1 a 7. Se nós nos apropriamos dos benefícios do reino de Deus, da redenção que há em Cristo, nós somos vencedores. Mas também deixa muito claro, num versículo só, se nós negarmos, também seremos fracassados. Quem nega é fracassado, e o fracassado, a ele resta o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Misericórdia. E aí entra também o primeiro papel, cuidar da minha vida, cada crente, cuidar da sua vida com Deus. Segundo papel, cuidar da vida dos perdidos, levando a eles a salvação de Deus em Cristo Jesus, para que pessoas não caiam nessa condenação eterna por covardia nossa, por falta de estarmos anunciando a palavra da salvação. É muito claro isso. Todo o Evangelho de Deus deixa bem definido essas condições. Então, esta porçãozinha da palavra de Deus, uma porção pequena, mas grandiosa, deixa claro para nós essas novidades. E Deus quer que nos apropriemos das novidades poderosas em Cristo Jesus para a vida eterna. E assim possamos escapar das condenações descritas no versículo 8, estarmos livres da segunda morte, estarmos livres do lago de fogo e enxofre, que é o inferno para a condenação eterna. Somente em Cristo Jesus, somente pela obediência, somente pela santificação, estarmos agradáveis a Deus, assim nós estaremos livres dessa segunda morte. E é o que Deus quer. Deus não deseja para ninguém a segunda morte. Se as pessoas desejam para si, Ele respeita. Ele respeita as nossas escolhas. Ele quer que nós estejamos escolhendo a vida eterna com Ele, na cidade santa. Mas Ele respeita quem escolhe a vida eterna sem Ele no lago de fogo e enxofre. Aí entra o nosso papel, cuidarmos bem da nossa vida com Deus e cuidarmos sempre, na medida que o Espírito Santo nos orientar e permitir, cuidarmos de estarmos levando a salvação para outras vidas. Esta é a nossa missão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Receba uma bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua Palavra, Senhor.
Alcança, Senhor, os ouvintes dessa palavra, Senhor. Alcança, Senhor, o coração para que haja transformação pessoal, haja transformação familiar, Senhor. Alcança, Senhor, para que nós estejamos um dia todos na cidade santa com o Senhor Jesus lá na eternidade. Todos como filhos do Deus Todo-Poderoso, para a glória eterna, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada ouvinte dessa palavra, Senhor, coloca a tua mão saradora, a tua mão restauradora, Senhor, quebra as cadeias, Senhor, quebra as amarras, Senhor, e declara a tua libertação para todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe.